Boa noite, pessoal, como é que vocês estão? Separei um material com algumas notícias sobre as quais eu vou fazer alguns comentários. Essas notícias elas estão abordando projetos de navios autônomos. A gente já sabe que os navios autônomos eles acompanham aí esse movimento da logística 4.0. Carros autônomos vocês já devem ter ouvido falar, é muito comum. Quer dizer, não é muito comum, aqui no Brasil não tem, mas lá fora tem vários projetos nesse sentido, que são veículos ou controlados remotamente ou puramente inteligência artificial. A Uber, em parceria com a Volvo, já tinha desenvolvido alguns carros assim. Tem a Scania, no caso de caminhões autônomos. No caso dos navios autônomos, uma empresa que tem se destacado com vários projetos, se não me engano tem sido a pioneira, se não uma das pioneiras, é a Rolls-Royce. E a meta dela em 2016 era até 2020 conseguir, não só ela, né? Eu vi que tem várias notícias e várias empresas e começa com um navio pequeno. Tem o caso lá de um projeto da Inglaterra. A intenção do navio era mais para limpar oleodutos, e aí não era navio, era um barquinho com controle remoto, ou seja, algum cara controlando por câmera. Tem casos que são controlados por um certo sistema reativo. Esse é um caso interessante, também já foi testado. O sistema reativo seria você meio que ensinar o navio a como reagir dependendo do... Navio é muito difícil visualizar, carro é mais fácil. Por exemplo, tem um carro na minha frente, então você ensina para inteligência artificial, sempre que tiver um carro na frente, reduzir velocidade. No caso de navios, a maioria das notícias são de 2016 a 2019. 2019 tem muita notícia porque tá perto de 2020, né? 2020 é o ano que várias empresas, umas testaram no Mar do Norte, outras estão realmente fazendo esse teste da Inglaterra até a América, ou seja, fazendo a travessia atlântica, né? São testes ambiciosos e normalmente são navios cargueiros. Eu não vi muito caso de navios de passageiros, né? Navios cargueiros está muito mais relacionada com a nossa área, transporte de cargas e tudo que a gente já vem estudando desde o módulo passado. E normalmente são as grandes empresas que fabricam os navios, ou são empresas que são donas de operações de transporte internacionais, no caso marítimo, e muitas delas fazem parcerias, justamente, né, são investimentos nessa possibilidade futura que seriam os navios autônomos. Tem alguns problemas, correto? Os navios autônomos. E navio, tem que pensar que navio é grande, é muita carga. Então, por exemplo, vantagens tanto para a logística quanto para esses grandes investidores: cortar funcionário, reduzir mão de obra, transformar o navio totalmente inteligente, né? Totalmente controlado por sistemas de câmeras, por sistemas de GPS, por sistemas em geral. Mas tanto sistemas de localização, que é o caso de GPS, a câmera já é mais naquilo que eu falei de sistema reativo. Se eu não me engano, como eu falei, as notícias são de 2019, 2020, que eram anos dos testes, mas com certeza não sei se a pandemia afetou isso. Vários testes, eu acho que a maioria das notícias tá falando no futuro, tipo, a gente pretende fazer testes, né? O grande experimento é a travessia atlântica. Eu acho que já teve sim um navio que conseguiu atravessar não completamente, isso que era um dos problemas que eu ia apontar. Os que a gente tem não consegue ser exclusivamente autônomo, precisa de uma mínima tripulação ali, então o navio não é 100% inteligente, ele ainda precisa da interação humana de alguns tripulantes ali para manter o sucesso da operação do transporte, né? Provavelmente os navios não são totalmente autônomos. Espera-se que as soluções no futuro sejam híbridas. A tecnologia para o desenvolvimento dos navios autônomos já existe, o desafio será torná-los confiáveis e eficientes. Essa questão de confiança porque é mais propícia a roubo de pirataria e também cai num campo legislativo. Por exemplo, se um navio desse se dá alguma merda no caminho, a responsabilidade cai sobre quem? Tem complicações políticas nisso também. Isso está apontado nesse estudo aqui. Uma das vantagens é reduzir os erros humanos. A desvantagem é que também tem os erros da máquina, né? Lembrei de um detalhe. Tem experimentos que eles querem fazer com vários navios autônomos se encontrando.
E aí entra aquele sistema reativo de você ensinar a inteligência artificial o que ela deve fazer. Encontrei com o navio, então... E aí é o sistema de câmera. A ambiciosa proposta é que isso seja automatizado, que o próprio navio saiba o que ele tem que fazer nessas situações. E situações de risco também. Mas por enquanto, como está aqui no estudo, ainda depende da interação humana, ainda depende de uma mínima tripulação ali. Aí tá até aqui, os navios autônomos têm o potencial de redefinir toda a indústria marítima e o papel de todos os players envolvidos, com as empresas de navegação, os fabricantes de navios, taleiros, empresas provedoras de tecnologia e equipamentos. Aqui entra até as parcerias que eu já tinha citado. Eu acho legal também que tem algumas empresas que não só estão preocupadas com essa questão de economia de custo, de tornar tudo automatizado. Quando você reduz os funcionários, reduz a tripulação, reduz ali o pessoal envolvido, você consegue ter mais espaço para carga. Tem até um navio ali que os containers, o navio é 100% container, da ponta a ponta, não tem corredor de trajeto para tripulação humana. Então, assim, uma das coisas que motiva esse tipo de investimento é o aumento da capacidade de carga, que é mais lucro, né? Agora, eu acho legal que algumas empresas também estão preocupadas em que a energia desses navios, com certeza tem aí um viés de lucro, né? Elas estão preocupadas que a fonte energética desses navios sejam fontes não poluentes. E não só que as fontes, mas que o próprio navio não emita muitos poluentes. E a gente sabe que desde a primeira revolução industrial, a indústria marítima ela ainda carrega muito dessa questão de navios a vapor. Com o tempo, a proposta sempre é renovar as fontes de recursos energéticos e tem aqui casos de navios, por exemplo, que são alimentados a hidrogênio. Outros navios totalmente elétricos, aparentemente, são fontes mais limpas. Enfim, a proposta desse vídeo foi mais um conjunto de comentários pessoas sobre esse ramo que ainda tem muito futuro pela frente no quesito de desenvolver isso, que é a possibilidade das transações comerciais marítimas serem feitas com transporte autônomo, né? 100% tecnológico. Eu vou botar aí na descrição, disponibilizar o material, que foi o material que eu consultei. E são ótimos. Ali tem citações das empresas, fala sobre essa questão ambiental, alguns falam sobre logística, economia de custo. Eu achei legal que alguns textos eles problematizam o como isso afetaria muito, o como isso ia tirar a vida de muitas pessoas, né? Tirar o emprego de muita gente. Eu acho legal os textos que têm um pouquinho de consciência nesse sentido.